Olá, tudo bem? Eu sou o Manuel, sou aluno de Relações Internacionais do quarto semestre. Eu sou o aluno Gabriel Lacoste, do quarto semestre de Relações Internacionais e este é o projeto integrador de número 4. A mídia exerce certa influência sobre as relações humanas e internacionais, pois é através dela que a sociedade pode obter informações sobre o que acontece no mundo e no seu próprio país, se não um dos canais mais importantes para se obter qualquer informação nos dias de hoje. Nós escolhemos a reportagem sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. O que deu início a essa guerra comercial? Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China deu início quando os Estados Unidos resolveram taxar o aço do Brasil, União Europeia, China, México e Canadá. Os Estados Unidos perceberam que isso era uma péssima ideia. E então resolveu voltar atrás, destaxando o aço brasileiro, da União Europeia, do Canadá e do México. Só que ele continuou deixando a taxa sobre o aço chinês. E isso levou à guerra comercial que está acontecendo atualmente entre Estados Unidos e China, que pode levar a vários problemas para toda a comunidade internacional. O objetivo geral desse trabalho é comparar analiticamente a mídia oriental, ocidental e doméstica. E vou falar um pouco sobre como a mídia noticia as notícias internacionais. Eu vou começar falando um pouco sobre o conceito de mídia. A globalização da informação atual expressada nas novas tecnologias, como a internet permite que a comunicação e as informações tenham um fluxo que desenvolve um sistema em que o poder da informação se distribui em redes e pode ser acessado em formas aceleradas, num ciberespaço, né? A palavra mídia, ela pode ser conceituada por dois meios acadêmicos, o ramo da comunicação e o ramo da publicidade. De acordo com o dicionário Michaelis, a mídia, como meio de comunicação, se trata de toda a estrutura de difusão de informações, notícias e entretenimento, a qual estabelece um canal intermediário de comunicação não pessoal. E ela é difundida por meios de outdoors, jornais, internet, televisão, rádio e cinema. Sequencialmente, a mesma fonte prévia de citação define o ramo da publicidade como um setor de uma, como se diz, agência publicitária, responsável pelo estudo e seleção dos conteúdos a serem distribuídos e apontar os canais mais propícios para a propagação desses conteúdos. A mídia em massa, ela abarca vários níveis de comunicação, os quais podem ser primariamente classificados em três níveis: advocacia por causas políticas, sociais, marketing e relações públicas, e entretenimento e serviço de anúncio públicos, como pronunciamentos oficiais, campanhas eleitorais e alerta de emergência. Devido ao seu papel importantíssimo como potencial meio de comunicação e influenciador de comportamento em massa, os estudos acadêmicos sobre a mídia se aprofundam em seus impactos sociológicos, psicológicos e políticos. O autor Chomsky, ele avalia criticamente o uso da mídia como um instrumento de manipulação pública, e o seu modelo denuncia os 5 filtros gerados pelo viés sistêmico, e que todas as notícias são submetidas antes da publicação e sequencialmente deturpam e distorcem as notícias: propriedade, financiamento, fonte, pressão e normativo. O estudo da mídia e sua influência nas relações internacionais está sendo cada vez mais pesquisado pelas grandes potências.
porque precisaram alargar o seu alvo de ação, visando atingir a comunidade internacional e, portanto, alcançar a opinião pública de outras nações, até mesmo como forma de influenciar a atuação dos governantes para um determinado assunto. O conceito inicial de poder brando foi apresentado por um internacionalista e pensador norte-americano Joseph S. Nye Jr., ainda na década de 80. Traz consigo o exercício do poder de uma forma diferente, que seria através da persuasão e da atração. Segundo Nye, em seu livro O Paradoxo do Poder Americano, ele diz que o poder brando é uma capacidade de um ator lidar e influenciar outros atores através do poder de persuasão. Outro ponto que pode ser analisado é com relação ao fato de que um país com seu poder legitimado ele não encontraria problema nenhum para alcançar seus objetivos, pois seria visto com bons olhos diante os outros atores e além de ter a cooperação dos mesmos na tomada de algumas decisões. Em suma, o poder brando ele é baseado na persuasão, mas Nye não descarta o uso da força, mas contanto que seja usado em caso de necessidade, pois de acordo com o autor, na busca da hegemonia, o equilíbrio entre as duas formas de poder é fundamental. Agora nós vamos fazer uma análise de como os jornais, as grandes mídias noticiaram sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. A Folha de São Paulo traz a notícia pelo ponto de vista dos dois países, sem botar a culpa em um ou outro, apenas mostrando o ponto de vista de cada país. Ele traz tanto a taxa imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos chineses e a ação que a China apresentou à OMC contra as mesmas taxações feitas pelos Estados Unidos, além da cobrança de tarifas sobre mais de 800 produtos chineses que seriam importados pelos Estados Unidos. É importante lembrar que essas medidas tarifárias partem dos dois países, mas por parte dos Estados Unidos, porém a China responde aos danos abusivos causados pelos norte-americanos. O G1 também inicia falando sobre a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos, devido ao fato de terem sido impostos mais de 25% sobre os produtos chineses importados. A China, por sua vez, também impôs tarifas sobre os produtos norte-americanos que eles mesmos importam. Ou seja, a guerra evoluiu e as ameaças continuam sendo feitas pelos dois países. A Carta Capital traz a notícia com um enfoque no meio ambiente, trazendo, assim, as consequências e as causas que isso poderia ocorrer devido à guerra. O jornal traz a China com um lado um pouco mais amigável do que os Estados Unidos, já que o segundo saiu do Acordo de Paris e a China vê com grande importância o debate sobre as mudanças climáticas. As chamadas tecnologias verdes foram discutidas por Xi Jinping e o governador da Califórnia, já que Washington não demonstrou interesse em conversar sobre o assunto. O People's Daily Online relatou que a China aplicou novas taxas a 128 produtos provenientes dos Estados Unidos, no início do dia 2/4 de 2018. Em resposta às taxas impostas pelos Estados Unidos sobre as importações de aço e alumínio em vigor na semana anterior, a Comissão de Taxas Alfandegárias do Conselho de Estado decidiu impor uma taxa de 15% sobre 120 produtos, incluindo frutas dos Estados Unidos, e uma taxa de 25% em 8 produtos, como a carne de porco, e de acordo com o comunicado, tem como alvo também assegurar os interesses da China e equilibrar as perdas causadas ao país pelas novas taxas estadunidenses. A China urgiu aos Estados Unidos a recuar com as medidas protecionistas. Os Estados Unidos começaram a impor uma taxa de 25% sobre as importações de aço e 10% na de alumínio, no dia 23 de março. Isso desencadeou uma forte resposta por parte dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, que garantiram uma retaliação ao governo americano. Os economistas e os especialistas de comércio expressaram que esta medida poderá alavancar medidas semelhantes por parte de outros países, usando o pretexto da segurança nacional para justificar as medidas protecionistas semelhantes à do governo americano. A China apelou à resolução das disputas econômicas e comerciais através do diálogo e de negociações. O governo americano insinuou que a China
está dando uma de boazinha, porque a China está recorrendo à OMC, que é o que os Estados Unidos deveria ter feito se se sentiu ofendido com a forma que a China comanda a sua forma econômica, né? A China entrou na OMC em 2001, os Estados Unidos já é um membro bem mais antigo, mas a China sim está seguindo as regras da OMC. Já os Estados Unidos está agindo por conta própria. Grupos empresariais da China e dos Estados Unidos têm vindo a advertir a administração Trump para não avançar com o seu plano de taxação às importações chinesas, dado que tal guerra iria aumentar os custos dos consumidores americanos e das empresas. A medida pode também ter um efeito negativo no mercado financeiro. A imposição de impostos em produtos usados diariamente pelos consumidores americanos e criadores de emprego não é correta, diz o economista Myron Brillant, vice-presidente executivo e diretor para assuntos internacionais na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. A economia global será gravemente afetada se a disputa comercial entre China e Estados Unidos evoluir para um ciclo de medidas e contramedidas generalizadas, segundo defenderam vários economistas na mesma semana. Segundo a CNN, as tarifas sugeridas pelo secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, em nome da Segurança Nacional, são a mais recente indicação de que o discurso comercial do presidente Trump está mudando do latido para a mordida. Eles também aumentam o risco, eles também alertam para o aumento do risco de uma guerra comercial com a China e outras nações. Ross sugeriu 3 opções para Trump: impor tarifas diretas sobre o aço e alumínio, visar países selecionados com tarifas ainda mais altas ou limitar o total de aço e alumínio que entram nos Estados Unidos. As recomendações surgem menos de um mês depois que o Trump impôs tarifas sobre os países solares estrangeiros e máquinas de lavar roupa. Citando a segurança nacional, Trump pode contornar órgãos comerciais independentes do governo americano e impor tarifas de cotas tão altas quanto ele quiser. Os especialistas externos dizem que a investigação de Ross não provou que o aço importado apresente riscos à segurança nacional. O Sputnik liberou uma pesquisa conduzida pela Associação Nacional de Economia Empresarial, que diz que mais de 90% do painel das tarifas atuais estão ameaçadas como consequências desfavoráveis na economia dos Estados Unidos, disse o vice-presidente da associação, Kevin Swift, em comunicação à imprensa anunciando o lançamento da pesquisa sobre políticas da ANAB em agosto de 2018. Uma nova rodada de negociações comerciais entre Estados Unidos e China pode ser realizada no final de agosto. É isso que o Ministério do Comércio da China disse. Segundo relatos, o vice-ministro chinês do Comércio, Wang Shuwen, viajará para os Estados Unidos, onde deverá reunir-se com o subsecretário do Tesouro americano para assuntos internacionais, David Malpass. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não vai desistir de suas posições duras enquanto os Estados Unidos e a China retomarem as negociações comerciais no final deste mês, disse Larry Kudlow, assessor econômico da Casa Branca, ao confirmar que uma delegação chinesa visitará Washington no final de agosto. O governo chinês, em sua totalidade, não deve subestimar a dureza e a disposição do presidente Trump em continuar essa batalha para eliminar barreiras tarifárias e não tarifárias e cotas para impedir o roubo de propriedade intelectual e impedir a transferência forçada de tecnologia, disse Kudlow. Disse, acrescentando que a atual disputa comercial continuará se Pequim não fizer as mudanças solicitadas pelos Estados Unidos.
O objetivo geral deste projeto integrador foi comparar analiticamente as mídias internacional, oriental e doméstica, que podem ser tidas como ferramentas necessárias para a utilização do poder branco. De realizar o cruzamento de dados das notícias veiculadas pelas perspectivas internacional, doméstica e oriental, foram estabelecidos os seguintes critérios: cenário, apresentadores, recursos, ideologia e quantidade de linhas dada a cada uma das notícias. Os critérios destacados e as considerações a respeito de cada uma das notícias partem da interpretação e compreensão dos alunos, de modo que os mesmos não possuem nenhum embasamento em um método científico pré-estabelecido. E logo depois sendo apresentado o ponto de vista internacional, sendo eles CNN, Sputnik e People's Daily Online. Essas são as notícias da guerra comercial que está se iniciando entre Estados Unidos e China. Ficamos por aqui, tenham uma boa noite e boa sorte. Adorei.